Oi, gente! Tô de volta com mais um vídeo sobre a história de 10 anos do BTS, baseado no livro Beyond the Story. E pra quem tá chegando aqui agora, eu sou a Flá e tô fazendo vídeos falando mais detalhadamente sobre cada capítulo do livro, contando como tudo começou, os lançamentos dos álbuns, referências das músicas e muito mais. A playlist Beyond the Story tá crescendo e já estamos no 4º capítulo dessa série, então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards os vídeos anteriores pra vocês irem lá conferir e não perder nenhum detalhe dessa incrível história. E olha, gente, não é por nada não, mas os vídeos estão incríveis, viu? Bom, gente, sem mais delongas, bora falar do que interessa. Recapitulando os capítulos anteriores, no primeiro nós tivemos toda a loucura pré-debut com a chegada dos meninos a Seul, como cada um deles assinaram os contratos de trainee com a Big Hit e as dificuldades de adaptação à nova vida. O segundo capítulo fala sobre a jornada pós-debut, os desafios que os meninos enfrentaram no começo da carreira e os lançamentos dos 4 primeiros álbuns que fizeram parte da era escolar. No capítulo 3, a gente entrou com tudo na era The Most Beautiful Moments in Life, que consiste em 3 álbuns, um The Most Beautiful Moment in Life Parte 1, Parte 2 e o especial Young Forever, que trouxeram uma abordagem completamente diferente de tudo que o BTS havia feito antes. Essa era teve como conceito e tema central a juventude, e com esse novo direcionamento os meninos venderam muitos álbuns, ganharam muitos fãs e consequentemente atraíram bastante hate. Nesse 4º capítulo vamos explorar os álbuns Wings e o Never Walk Alone, que diferente da era anterior, que contém 3 álbuns, nesse tivemos apenas 2. O Wings foi o segundo álbum de estúdio completo, lançado em 10 de outubro de 2016, e o Never Walk Alone, o segundo álbum especial, foi lançado em 13 de fevereiro de 2017. Lembrando, gente, que o primeiro álbum de estúdio completo foi Dark Wild, e o primeiro álbum especial foi The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever. Os acontecimentos desse 4º capítulo vão entre julho de 2016 a fevereiro de 2017. Então bora lá! Em 5 de julho de 2016 foi ao ar o primeiro episódio do BTS Bon Voyage, que teve 4 temporadas transmitidas pelo V-Live+, com episódios semanais. O programa mostra os meninos em uma viagem de 10 dias pela Europa, visitando países como a Noruega, Suécia e Finlândia. Com a agenda sempre lotada depois do debut, os meninos não tiveram descanso e nem a oportunidade de viajar juntos sem que fosse a trabalho. Eles desejavam fazer uma viagem onde eles pudessem mostrar mais sobre eles como pessoas e não como membros do grupo BTS. As gravações do programa tiveram início em 15 de maio de 2016 e os meninos aproveitaram esse momento para mostrar pela primeira vez o apartamento novo. O Bon Voyage tinha como propósito principal compartilhar os momentos dos meninos em uma viagem onde eles teriam que se virar sozinhos sem a ajuda dos managers ou staffs. E isso incluía comprar passagens, fazer check-in, despachar as bagagens, comprar bilhetes de transportes nos países de destino, entre outras coisas que são completamente comuns para nós, meros mortais, mas para eles era um grande desafio, já que eles nunca haviam feito isso antes. Esse é um dos materiais pagos e vocês conseguem assistir pelo Weverse ou gratuitamente através das fanbases. O incidente do Dumpling, uma discussão entre V e Jimin sobre quando comer mandu, é uma das histórias mais emblemáticas do grupo. A discussão foi tão icônica que V e Jimin mencionaram esse incidente na música Friends do álbum Map of the Soul 7, e na música eles brincam que o incidente do Dumpling é uma verdadeira comédia. A discussão foi breve e só serviu para fortalecer a amizade dos dois. Esse fato aconteceu porque V estava com fome e queria comer durante o ensaio depois de passar o dia inteiro gravando o seriado Hwarang. O papel dele na série foi uma das oportunidades oferecidas ao BTS em 2016, graças ao sucesso da série The Most Beautiful Moment in Life. Hwarang estreou em 19 de dezembro de 2016 no horário nobre da KBS, uma emissora de alcance nacional na Coreia do Sul. A série contou também com a participação dos atores Park Seo-joon e Park Hyun-sik, que desenvolveram uma forte amizade com V durante as gravações desse drama. Era óbvio que a série traria ainda mais popularidade e visibilidade para o grupo, mas o problema maior era a agenda. Hwarang foi filmado entre março e setembro de 2016, quase coincidindo com a preparação do segundo álbum completo Wings. Eu estava em turnê gravando Hwarang, então quando voltamos para a Coreia, mesmo que por pouco tempo, eu tinha que ir correndo para o set. A ideia era que tivéssemos um pequeno descanso em casa, mas eu precisava gravar. Quando os outros perguntavam, você está bem? Eu respondia, preciso fazer isso, e ia para as gravações. E quando alguém no set perguntava, você vai conseguir fazer isso estando em turnê? Eu respondia,
estou bem, e ia pra frente da câmera. E depois voltava pra turnê. O trabalho dobrado na série e na turnê foi difícil pra Vi, que estava fisicamente exausto, mas o maior desafio foi lidar com dois tipos de trabalhos muito diferentes. Na atuação, é muito importante reproduzir a mesma performance. Precisava fazer exatamente a mesma coisa da vez anterior e me perguntava, o que eu vou fazer? Isso tá horrível. Quando eu me movia de forma muito precisa, parecia artificial. Quando falamos em performances, eu sou sempre o tipo que experimenta e pensa, como eu posso fazer isso de um jeito novo? Então essa parte de atuar foi muito difícil. Um dia tive uma cena ruim. Os Hyungs que atuavam comigo me ensinaram muito, mas não consegui me sair bem. Achei que tinha estragado a cena em que deveria mostrar mais emoção. E eu fiquei preocupado com a possibilidade de que por conta dessa cena eu ouvisse as pessoas falando, o BTS é péssimo. Era a primeira vez que um membro do grupo estava atuando e se eu me saísse mal, as pessoas poderiam comentar. Por isso disse a mim mesmo que daria o meu melhor, mas eu me saí bem mal naquela cena. Ninguém reclamou de nada, mas eu sabia. Fiquei muito deprimido. Tenho certeza que os outros membros estavam frustrados. Eles me disseram que eu poderia falar com eles caso as coisas ficassem difíceis, mas eu não contei nada disso pra eles. Não sou boa em falar dessas coisas. Não consigo ter essa coragem. Eu tava justamente nessa época tentando fazer a série e a turnê darem certo. E naquele dia eu terminei as gravações e tive que ir direto pra empresa. Mas eu estava com tanta fome, não tive tempo de comer nada. Por isso pedi que encomendassem alguns mandus e eu estava comendo durante o ensaio. Mas Jimin não sabia disso, então ele disse que seria melhor comermos depois do ensaio e nós discutimos. Os Hyungs disseram que poderíamos resolver isso entre nós dois, então fomos para fora do prédio e conversamos. Mas como falamos só a partir das nossas próprias perspectivas, ficamos repetindo as mesmas coisas várias vezes. Jimin me disse, não tem nada que eu possa fazer por você agora, mas eu quero que você escute. Sei que tem algo acontecendo e quando isso acontecer, quero que você converse comigo. Quero ajudar você. Isso fortaleceu ainda mais nossa amizade. Quero fazer um adendo rapidinho aqui nesse trecho, que quando o Jimin disse que tinha algo acontecendo, ele estava se referindo à jornada dupla de idol e ator do V, e também pelo fato dele ter perdido a avó nesse período. No começo brigávamos muito, mas por isso mesmo ele se tornou alguém que não consigo viver sem. Na época, o que me ajudou mesmo foram as pessoas maravilhosas dos meus dois núcleos. Sobrevivi à turnê porque eu amava os membros do grupo, todos eles, e sobrevivi à série porque amei trabalhar com aquelas pessoas. Elas me ensinaram muito e cuidaram de mim. Antes de começar a filmar Hwarang, minha preocupação era nunca ter atuado, mas justamente por não saber nada de atuação, as pessoas se esforçaram muito para me ensinar e foram muito bondosas comigo. Quando eu estava muito deprimido, os membros do BTS e os Hyungs da série eram minha força. Bebíamos juntos e conversávamos muito. Eu estava passando por um momento difícil, então eles conversaram comigo e me deram forças. Por isso consegui organizar minha cabeça e sair daquele estado. O lançamento do álbum Wings em outubro de 2016 foi um marco na carreira do BTS. O sucesso do BTS fora da Ásia resultou no aumento do número de seguidores no Twitter e no YouTube, e o número de ARMYs ao redor do mundo cresceu bastante, resultando também no crescimento do cyberbullying. O BTS fez história ao se tornar o primeiro grupo de K-pop a ter 2 álbuns consecutivos, entrando no top 200 da Billboard americana. Em dezembro de 2015, The Most Beautiful Moment in Life Parte 2 ficou na posição 171 e em maio de 2016, The Most Beautiful Moment in Life Young Forever ficou na posição 107 do ranking. Embora essas posições possam não parecer tão impressionantes, mas o fato de ter 2 álbuns consecutivos entrando no top 200 da Billboard logo depois do lançamento e acabarem ficando em posições ainda melhores no ranking após um tempo era muito significativo para os meninos. O grupo estava se tornando um fenômeno global e qualquer coisa relacionada ao BTS rapidamente se destacava nas redes sociais. O crescimento da popularidade do grupo foi impulsionado pelo aumento do interesse do público internacional pelo K-pop. Pessoas do mundo todo começaram a assistir os vídeos do BTS no YouTube e comentaram em inglês pedindo mais conteúdos. O sucesso repentino do BTS foi um desafio para o grupo e principalmente para a V, que teve que conciliar a produção do álbum com as gravações de Hwarang e com a turnê também. Tudo isso fez com que eles fossem arremessados a um ambiente completamente novo, onde os meninos tiveram que repensar sua identidade e como lidar com essas mudanças em suas vidas. J-Hope confessou que sentiu muita pressão ao criar a primeira música do álbum Wings, Intro Boy Meets Evil, que até então RM e Suga tinham sido os únicos a terem feito músicas introdutórias dos álbuns anteriores. Pra ser sincero, eu estava com medo no começo. Quando terminei o rascunho da coreografia, pensei, eu consigo fazer isso. Mas quando comecei a treinar, não foi bem assim. Fiquei na dúvida se conseguiria mesmo. E na época, eu praticamente morava na sala de ensaios. Gravei e assisti ao trailer do comeback mais de 100 vezes e fui procurar especialistas que me ajudassem no que eu não conseguia fazer. Também machuquei meu punho, quase perdi o juízo. O trailer do comeback de Intro Boy Meets Evil começa com RM recitando um trecho do livro Damien e diferente dos trailers para os comebacks da série The Most Beautiful Moments in Life, essa era uma gravação com um dos membros do BTS em pessoa, ou seja, não tinha personagem como
na série anterior. Damien, do autor alemão Hermann Hesse, é um romance de formação que narra a jornada de autoconhecimento do jovem Emil Sinclair. O livro foi publicado em 1919 e é considerado uma obra-prima da literatura alemã e ganhou também o Prêmio Nobel de Literatura em 1946. Sinclair é um menino que vive em um mundo idealizado, onde o bem e o mal são claramente definidos. No entanto, ele começa a se questionar sobre esse mundo quando ele conhece o jovem enigmático Max Damien. Damien representa o lado sombrio e misterioso da vida e ele ajuda Sinclair a se libertar das amarras da sociedade. Ao longo do livro, Sinclair passa por uma série de experiências que o levam a questionar sua crença e valores. Ele descobre que o mundo não é tão simples quanto ele imaginava e que o bem e o mal coexistem em todas as coisas. Damien é um livro rico em simbolismo e alegorias e ele explora os temas como a dualidade da natureza humana, a busca pelo autoconhecimento e a importância da individualidade. No MV, J-Hope mistura os elementos de dança contemporânea ao seu próprio estilo. A dificuldade de integrar esses novos elementos foi só uma parte da metamorfose e J-Hope explica. Realmente foi a parte evil com a qual eu tive que lidar. A pressão para me sair bem era muito grande e eu me joguei de cabeça nessa coreografia. E tinha algumas partes que eu conseguia fazer, outras em que não era tão bom e algumas eu não conseguia. E de alguma forma tive que lidar com todas elas. Intro Boy Meets Evil era diferente das músicas anteriores. Do debut até a série The Most Beautiful Moment in Life, os meninos expressavam sua realidade própria nas músicas. Mas com o lançamento de Wings, eles começaram a explorar temas mais complexos como o simbolismo e a literatura abstrata. Nos outros MVs de I Need You e Run, eu tinha que manter o personagem, mas em Blood, Sweat and Tears é diferente. É um personagem totalmente diferente. Então quis fazer de um jeito que quando as pessoas o vissem, não saberiam se ele é bom ou mal. Ser muito maléfico deixaria tudo muito óbvio. O personagem parece maldoso, mas é só em um breve sorriso. Acho que essa era a dica para as pessoas. No álbum Wings, eles mudaram completamente a abordagem que vinham trazendo nos álbuns anteriores da série The Most Beautiful Moment in Life. As músicas do novo álbum eram repletas de expressões ambíguas, sem um sentido exato e apontavam para uma espécie de mensagem secreta, como a citação de Damien no começo do trailer e as obras de artes presentes no MV de Blood, Sweat and Tears. Esses elementos levavam as pessoas a desenvolverem suas próprias interpretações, assim como acontece em uma galeria de arte. Wings é um álbum conceitual, cheio de histórias de amadurecimento que refletiu no caminho de desenvolvimento dos meninos enquanto cresciam, avançavam na carreira e se tornavam adultos. Nele inclui também todas as tentações e dores dos meninos e sobre isso J-Hope comenta. Quando penso a respeito, não sei como conseguimos. O conceito era muito diferente de tudo que já tínhamos feito. Foi um pouco estranho e precisei pensar em como encaixaria o conceito ao meu estilo. Mas ironicamente, foi por isso que eu gostei ainda mais do trabalho. Não tive tempo de descansar. É como se a cada álbum novo, desafios e novidades aparecessem. Uau, tem tanta coisa que eu não sei, tanto que eu ainda posso aprender e vou continuar fazendo isso no futuro. O Wings contém também 7 músicas solos que são o coração do álbum e elas contam um pedaço da jornada pessoal de cada um dos meninos. Begin começa narrando os sentimentos do Jungkook em relação aos outros membros e a Bang P.D. ao longo dos anos. Durante a produção, Jungkook refletiu esses relacionamentos e percebeu quanto tinha amadurecido. Estando perto dos Hyungs, comecei a aprender aos poucos. Por exemplo, o que significava estar no palco, o que significava amar, esse tipo de coisas. Acho que amadureci muito de diversas maneiras. Os membros não me ensinavam coisas específicas, mas consigo ver parte delas na minha fala e nas minhas ações. Via eles fazerem músicas, como gesticulavam nas entrevistas e percebi que aprendi coisas. As ideias do Suga, as palavras de RM, as ações do Jimin, o estilo único de V, a alegria de Jin, o otimismo do J-Hope, coisas assim acabaram me formando. Sim, Intro Boy Meets Evil era a porta de entrada para o álbum e Blood, Sweat and Tears mostrava o caráter único das novas músicas. Begin assinalava o começo das músicas solos em que os membros mostraram suas próprias interpretações do tema do álbum. Foi só depois de todos os meninos se ajustarem a esse novo estágio da carreira que as músicas de Unity tiveram início. Lost, música da Vocal Line, e BTS Cypher 4 da Rap Line são seguidas de I'm Wrong, que traz todos os membros juntos. Wings foi uma jornada na qual o grupo passeou pela ideia de ser um time, indivíduos e unities, tudo dentro do mesmo conceito. Begin é seguida por Lie, música solo do Jimin, que detém a paisagem sonora sombria das músicas anteriores, mantendo o tom constante do álbum. O desespero e a angústia presentes em Lie marcam a primeira vez que Jimin expressou suas emoções mais profundas em uma música. Tive reuniões com Bang P.D. para conversarmos sobre a direção que tomaríamos e acabei contando a ele coisas guardadas no meu coração. E foi Bang P.D. que puxou a palavra Lie para mim, como um reflexo de sentimentos que tinha quando eu era mais novo. Uma criança que fazia de conta que sabia de tudo e continuamos conversando até que a letra apareceu. Para ser honesto, quando a música foi produzida, não queria cantar, porque ela lida com temas muito profundos. Na época
época eu estava pensando em uma música mais pop e mainstream. Então entreguei para P-Dog uma música em que a minha voz era ouvida com nitidez. E essa música era muito diferente de Lai, mas é exatamente por isso que Lai nasceu. Eu só consegui cantar aquela música porque fui uma criança estranha que não entendia muito bem as emoções. Lai apresentou múltiplos desafios e de mim não teve só de trazer à tona sentimentos que manteve em segredo, como também precisou apresentar publicamente música e composição própria pela primeira vez, além de descobrir um novo método de autoexpressão. Demorei muito na produção. Só a gravação levou mais de 2 semanas. Gravei tudo, depois joguei fora e comecei de novo e mudei o tom. E continuei. Demorou muito, muito tempo. Conversamos sobre a letra e no começo eu não estava satisfeito, mas não significava que eu não tinha aprendido a gostar dela. Porque enquanto eu ensaiava a música e aprendia a coreografia, senti uma emoção curiosa. Acabei me apaixonando pela música e gostei de apresentá-la. A performance de Lai trazia uma faceta nova de Jimin, incorporando muitos elementos da dança contemporânea que ela havia estudado durante o ensino médio. Os movimentos refletiam a letra da música e se mesclavam para expressar coesão intensificada com as expressões faciais. Vi que ainda estava em jornada dupla com as gravações de Hwarang e do novo álbum. Sentiu que a pressão para lançar uma música solo era imensa e muito desafiadora. A responsabilidade era muito maior do que eu imaginava. Se eu não gostasse da música, achei que ficaria nítido nas apresentações. Por isso, me esforcei muito para amar Estigma. Durante a produção, ouvi com atenção e me preparei, porque eu tinha essa sensação forte de que eu não era bom o suficiente e precisava trabalhar mais, principalmente se eu quisesse que a música se destacasse nas apresentações. Em Estigma, Vi trouxe um estilo vocal jazz que sempre amou e permitiu que mostrasse uma voz mais grave e pesada do que normalmente usa. Essa abordagem ajudou a unificar o álbum e a melodia mais solta da música mesclou bem com a faixa seguinte, First Love do Suga. O falsete do Vi no refrão impactou todo mundo, adicionando mais camada de complexidade no álbum. O falsete foi improvisado. A música não precisava daquilo, mas não importava quantas vezes eu a ouvisse, eu a achava chata. A empresa disse que a última gravação estava boa, mas não parecia se destacar. Por isso eu perguntei: PC em um ad-lib, posso tentar? E fiz. A resposta foi positiva, então acabou ficando na versão final. Fiquei feliz de conseguir fazer pelo menos aquela parte se destacar. Durante a produção de Estigma, Vi aprendeu a apresentar melhor sua voz e suas preferências musicais, e isso se desenvolveria ainda mais nos trabalhos futuros como Intro Singularity e Blue and Grey. Eu acho que sou ganancioso pelo palco. Algumas pessoas podem pensar que ganância não é uma palavra legal, mas para um artista ser ganancioso pelo palco é a melhor coisa possível. É essa ganância que me leva a fazer música. Enquanto Vi aprendeu a se definir como artista, Suga enfrentou o desafio de falar sobre sua relação de amor e ódio com a música. Enquanto eu estava trabalhando em First Love, também estava trabalhando na minha primeira mixtape. Então First Love e So Far Away são músicas que funcionam juntas. Pra ser sincera, enquanto trabalhava pensei: não quero fazer música. No fim, eu nem gosto de música, eu detesto música. Eu estava fazendo aquilo porque a música era a única coisa que eu conhecia, mas eu achei mesmo que não queria fazer aquilo. As preocupações de Suga estavam diretamente ligadas ao motivo de Wings ser crucial pro BTS. Ele buscava uma direção depois do sucesso de The Most Beautiful Moment in Life. Foi um desgaste emocional muito grande. Uma hora minhas emoções chegavam ao fundo do poço e depois de repente subiam loucamente. Achei que eu não tinha sido muito afetado pela pressão, mas olhando agora, tudo isso aconteceu por conta da pressão. Enfim, eu tinha feito um grande sucesso e tinha que continuar me saindo bem. Eram essas as questões que me afligiam na época, porque se eu tropeçasse, eu achava que cairia. Sua primeira mixtape, August D, foi lançada 2 meses antes de Wings, em agosto de 2016, e foi uma oportunidade de confrontar as emoções que ele havia reprimido desde o começo da carreira na música. Naquele momento, Suga já poderia dizer que havia conquistado tudo o que ele tinha desejado enquanto era trainee, mas a música era uma jornada sem fim. Através de First Love, ele refletiu sobre o que levou o caminho da música. Olhando para o passado, ele pensaria sobre a música e como ela fortaleceu ao longo dos anos. Foi quando comecei a chamar a música de trabalho. Antes disso, eu dizia que a música era muito preciosa e eu acreditava mesmo nisso. Então eu poderia me aproximar dela casualmente, sabe? Foi então que comecei a pensar nela como trabalho de propósito. E eu achei que odiava música. Por um tempo, não ouvi muita coisa, mas ao mesmo tempo não queria que meu espectro musical diminuísse. Então eu ouvi um monte de coisa de uma vez. Mas recentemente, conversando com algumas pessoas, percebi que eu só falava de música. Encontrei alguém bem mais velho que eu e do ramo da música, e essa pessoa disse que parecia que eu amava música. Suga teve dificuldades em decidir onde colocar First Love no álbum. Ele queria que a música continuasse o tom sombrio e melancólico das faixas anteriores, mas também queria que ela mudasse o ritmo do álbum. A solução foi começar com uma melodia de piano sombria e um rap quase narrado, e adicionando instrumentos de cordas como violino e violoncelo em um final explosivo. Ele via a música como uma forma
forma de arte e por isso decidiu torná-la sua profissão. Com isso, ele aprendeu a se expressar de forma mais profunda e diversa. Enquanto First Love revela a parte mais dramática do álbum, a música seguinte, Reflection de R.E.M., contribui com uma abordagem mais tranquila e reflexiva para o disco. Bem no meio das 15 faixas, a criatividade de R.E.M. se direciona para um momento necessário de reflexão tanto para ele quanto para o BTS. Por causa de tudo que aconteceu a partir do final de 2015, aquele foi o momento em que a minha confusão atingiu o auge. Ele se refere ao aumento da popularidade do grupo, das críticas e do cyberbullying. Reflection começa com o som ambiente de uma rua movimentada, com a voz de R.E.M. clara e solitária naquela paisagem sonora. A música cria uma sensação de estar cercado de pessoas, mas ainda assim isolado. É como se eu estivesse com elas, mas também sozinho, me perguntando: o que é isso? Estávamos nos saindo realmente bem e eu ainda estava trabalhando, mas é como se cavasse o chão sozinho. Era muito paradoxal, mas estar com os outros membros me fazia rir, então eu podia deixar esses sentimentos de lado e rir com eles. Ao enfrentar as emoções e mergulhar em pensamentos, ele começou a se entender e conseguiu expressar a sua verdade na música. Reflection resume esses sentimentos conflitantes e apesar da confusão entre solidão e a busca por pertencimento, ele sempre contava com a amizade dos outros membros. Reflection marcou o início de uma série de composições reflexivas. Após sua primeira mixtape, R.E.M., lançada em março de 2015, ele seguiu com Mono, que apresentava músicas diferentes das suas criações iniciais. A maioria das músicas de Mono foram feitas entre 2016 e começo de 2017. Lapidei elas e lancei depois. Então, quando lancei a mixtape em outubro de 2018, até cheguei a pensar: preciso lançar isso agora? Mas apesar dessa sensação, pensei: preciso encarar a pessoa que eu era, não posso fugir do meu passado. R.E.M., assim como os outros membros, também passou por um período de autodescoberta durante esse período turbulento. Olhando para trás, de algum jeito, foi naquela época que eu me descobri como profissional. Pela primeira vez, essa ideia de um adulto com uma carreira própria estava começando a aparecer. Em Mama, a música solo do J-Hope, ele relata sua trajetória, a relação com a mãe e com a dança. Mas no contexto do álbum como um todo, Mama também destaca as raízes de uma pessoa que atingiu a maturidade. A decisão de J-Hope de falar da sua mãe na música estava diretamente ligada às circunstâncias do BTS naquela época. Naquela época, tanto eu quanto a empresa pensamos que era aquilo que eu deveria falar. Era um momento em que era necessário. Esse grupo chamado BTS começava a receber atenção internacional, então comecei a procurar os motivos pelos quais eu tinha chegado tão longe. Dei graças à minha família e pela minha família, minha mãe me ajudou muito, então eu queria falar sobre ela. Era uma coisa que só eu podia expressar naquele momento, só aquela versão de mim conseguiria. Mama foi um ponto de virada no álbum, mudando de uma reflexão sobre os medos e preocupações dos membros para um tom mais alegre e otimista. Saindo do tom sombrio e confuso de Intro Boy Mid-Civil para uma batida alegre de Mama, J-Hope trouxe esperança ao teor melancólico do álbum. Na turnê de 2017, The Wings Tour, que aconteceu após o lançamento do álbum, Mama injetava uma dose certa de energia, sinalizando a transição para batidas mais alegres. Queria que parecesse um musical. É a história da minha mãe e para a performance queria ser puro e deixar que a coreografia expressasse a música. Eu teria que executá-la nos shows, então levei isso em consideração enquanto estava fazendo a música. Enquanto as músicas solos permitiam que cada um dos meninos explorassem suas perspectivas pessoais com mais profundidade, elas também desempenharam um papel importante no conjunto do álbum. A música solo do Jin, Awake, foi a que mais mostrou a ideia de servir a um propósito maior. Awake é a faixa final das músicas solos do álbum. A música começa com um prelúdio de uma orquestra que combina diferentes estilos das músicas anteriores. Awake marcou o início de um novo estágio na vida do Jin. Assim como os outros membros, ele também enfrentou questões pessoais durante a produção do álbum. A música se encaixava perfeitamente à minha vida. Sendo sincero, eu andava um pouco deprimido na época. Foi o momento em que me questionei: eu consigo mesmo fazer bem esse trabalho? Todas as minhas outras preocupações desapareceram, então eu estava agoniado com essa. Eu precisava melhorar, mas ainda não tinha habilidade. Mesmo assim, queria fazer alguma coisa. Era o que se passava na minha cabeça na época. Olhar para os outros membros me deixava com inveja. Eles conseguiam fazer melodias, também escreviam as letras. Jim estava muito preocupado com a falta de experiência em composição e como ele nunca havia escrito uma música antes, começar a compor de repente era um grande desafio. Até aquele período eu não tinha visto os outros membros compondo. Dá um pouco de vergonha, sabe? Quando você quer gravar com a batida tocando, você precisa cantar alto. Os outros sempre diziam que não conseguiam produzir nada se estivessem trabalhando no espaço comum. Awake é um reflexo das circunstâncias e ansiedades do BTS após o sucesso da série The Most Beautiful Moment in Life. O sucesso comercial trouxe novas preocupações para Jin e se fixaram em seu papel criativo no grupo. Foi quando compus pela primeira vez. Havia um estúdio vazio, então acabei tentando. Não sei como as outras pessoas fazem, mas me disseram para começar ouvindo a batida e depois cantando a melodia que eu queria, e então segui esse conselho. O segundo
segundo andar do prédio Chongu foi todo transformado em estúdios. Então me sentei lá com a batida que eu tinha recebido. Ela tocava de fundo e eu cantarolava junto. Naquele dia tínhamos combinado de comer fora e a melodia que veio na minha cabeça 10 minutos depois me fez pensar, isso não parece ruim. Então gravei no meu telefone e mostrei para RM e para outro Hyun compositor e eles disseram que estava boa. Apesar do nervosismo inicial, a resposta positiva deu a Jin mais confiança. Foi esse processo de insegurança que levou a letra a uma reflexão sobre o que acontecia no período. O Hyun compositor trouxe uma melodia diferente para o refrão, mas era minha primeira música e minha confiança aumentou. Então falei com um monte de gente, inclusive com P-Dog, e acabei conseguindo manter minha melodia. Convenci todo mundo assim, seria ótimo se eu pudesse cantar a melodia que eu fiz. E se não for uma melodia horrível, eu quero mesmo usá-la. Eu estava compondo com base nas discussões que andava tendo com Bang P.D sobre minha música solo. Depois pedi ajuda ao RM. Mostrei a ele o que tinha escrito e disse, quero uma letra que traga essa sensação, não quero ficar tentando achar outra coisa. Continuei ensaiando a Wake por 1 ou 2 horas por dia sozinho no estúdio. Depois cantei a música na turnê e ela tinha melhorado muito. Na turnê de 2017, Jin cantou a Wake ao vivo para os fãs e sentiu uma emoção completamente nova. No primeiro dia de show, foi maravilhoso cantar a Wake. Era a primeira vez que eu cantava uma melodia própria e era a minha primeira música solo. Era como se eu estivesse no palco e tudo estivesse sido preparado por mim. Foi aí que entendi como os outros membros se sentiam. Como era bom cantar a sua própria música para o público. As experiências de Jin também refletiram a jornada do BTS durante a produção de Wings. Cada membro enfrentou suas próprias lutas e no processo aprenderam mais a respeito de si mesmo. Enquanto os meninos se preparavam para lançar o álbum Wings, a Big Hit começou a produzir o Wings Concept Book. Uma decisão arriscada, pois o livro começou a ser produzido antes mesmo do lançamento do álbum. O Wings Concept Book acabou só sendo lançado em junho de 2017 e nele contém um registro completo do processo de produção do álbum, desde as primeiras reuniões de planejamento até os shows em Seul em 2017, incluindo fotos de todos os figurinos usados pelos meninos, bem como reflexões genuínas deles sobre suas emoções durante o processo. O mesmo pode ser dito da série documental Burn the Stage, que foi idealizada junto com o livro. Essa série foi lançada em março de 2018 como uma série documental de 8 episódios no YouTube e depois foi compilada no filme Burn the Stage The Movie com cenas inéditas que foi lançado simultaneamente em mais de 70 países em novembro do mesmo ano. Essa série deu origem a outros documentários similares que acompanhavam a turnê do grupo e outras atividades como Bring the Soul de 2019, que inclusive foi lançada recentemente na Netflix dublada, Break the Silence de 2020 e BTS Moments Beyond the Story, que está prevista para lançar ainda esse ano pelo Disney+. Em Burn the Stage, acompanhamos a turnê internacional do BTS desde os bastidores até as apresentações. O documentário não escondeu os momentos de exaustão e as discussões entre os meninos, quebrando o padrão do K-pop que valoriza a imagem perfeita dos grupos. O lançamento do álbum Wings foi seguido pela publicação do Wings Concept Book, que coincidiu também com a produção da série documental e do filme. Foi nesse momento que o nome do BTS ganhou um novo significado, Beyond the Scenes. Essa nova identidade foi revelada em 5 de julho de 2017, tornando o nome do grupo mais fácil de ser lembrado tanto pelos fãs coreanos quanto pelos internacionais. Como a popularidade do BTS vinha crescendo muito após o lançamento dos últimos álbuns, a Big Hit parecia confiante no sucesso internacional dos meninos. Eles tomaram uma série de medidas para expandir o alcance do grupo e estavam confiantes que logo os meninos seriam chamados para as premiações internacionais. A palavra tentação estava diretamente ligada a Blood, Sweat and Tears. A música fala sobre escolhas que um jovem enfrenta ao entrar na vida adulta, que muitas delas são tentações que o deixaria mais longe dos seus objetivos. Expressar a confusão entre prazer e dor e entendê-la como tentação foi a peça que faltava para aperfeiçoar a música. A performance de Blood, Sweat and Tears traz uma pegada mais sensual, focando no rosto dos meninos ou nas mãos que percorriam o corpo deles. Para quem não conhece o grupo, o tom da performance pode parecer confuso, mas o uso do sex appeal era muito claro. Ao juntar uma gama de elementos complexos, Blood, Sweat and Tears era uma mistura intuitiva de mensagens múltiplas. Não havia dúvida que o sex appeal era o principal tempero da performance, onde os meninos não eram a tentação e sim eram eles quem sofriam com elas. O álbum Wings entrou em 26º lugar no top 200 da Billboard. Essa era a maior colocação já conseguida
seguida por um artista coreano até então. E foi o único álbum coreano a ficar na lista por 2 semanas consecutivas. A turnê de 2017 The Wings Tour, que começou 4 meses após o lançamento do álbum, levou o BTS a 12 localidades do mundo e foi na realidade uma turnê mundial. Enquanto a turnê anterior The Most Beautiful Moment in Life On Stage Epilogue tinha sido exclusivamente asiática, a turnê de 2017 incluiu Chile, Brasil, Austrália e 3 cidades dos Estados Unidos. O BTS já havia se apresentado nesses países em 2015 com a turnê The Red Bullet, mas os locais do show tinham sido minúsculos em comparação aos milhares de ingressos das outras turnês. Em 2017, o BTS se tornou um fenômeno nos Estados Unidos com apresentações em estádios lotados. Mesmo com o estouro do álbum Wings, o BTS ainda não tinha lançado nenhuma música em inglês nem investido pesado no marketing nos Estados Unidos. Eles também não tinham a influência internacional necessária para que os canais de mídia tradicional levassem o nome do grupo ao público apesar da barreira do idioma. Apesar disso, cada vez mais pessoas passaram a conhecer o BTS e a procurar o grupo no Twitter e no YouTube. Sobre como reagiram à fama internacional do grupo depois de Wings, os meninos comentam: os resultados que obtivemos lá foram um pouco diferentes. A resposta internacional que tivemos foi coisa de outro mundo. Eu fazia as mesmas coisas de sempre. Eu tinha que continuar melhorando e eu me esforçava muito para continuar lançando tantos álbuns. Então, sendo sincero, a popularidade não parecia real para mim. Mas foi então que nossos resultados continuaram melhorando e acabamos vendo os números. Como eles aumentavam, eu comecei a sentir que eu estava meio atordoado. Foi fascinante. Então eu sentia que, bem, acho que estou indo bem. Não queria focar nos números, só queria continuar a fazer o que eu fazia. Eu demorei a perceber quão populares nos tornamos. Só estava feliz em ter um bom momento com os outros membros. Pode me chamar de convencido. Mas não passei muito tempo pensando em quão populares éramos. Uma vez me perguntaram sobre popularidade e respondi: neste momento seria rude com nossos fãs dizer que não sabemos o quanto somos populares. Mas antes disso, nunca trabalhamos com a mentalidade de epa, estamos ficando mais populares. Nosso mundo era limitado ao nosso grupo e aos fãs. E ainda é. Percebemos que os locais dos shows estavam ficando cada vez maiores, mas não tivemos uma ideia real do crescimento da popularidade. Tentamos não ver os comentários sobre o nosso trabalho, ainda mais naquela época. Acho que meu maior receio era: e se eu ficar convencido e começar a ficar desleixado? Algumas pessoas zombavam de nós quando subíamos no palco. Então sabíamos que muitas pessoas ainda eram hostis a nós. A declaração do Suga se aplica a diversos momentos, incluindo o Mama, uma das maiores premiações musicais da Coreia, onde eles receberam o prêmio de artista do ano em 19 de novembro de 2016. 2 semanas antes, eles haviam recebido um dos 3 maiores prêmios do Melon Music Awards como o prêmio de álbum do ano, o primeiro grande prêmio do grupo. Mas quando subiam ao palco para receber o prêmio principal, eles ainda foram alvos de ódio. 2 anos antes, na primeira participação do grupo no evento, eles estavam exaustos, desesperados, raivosos e determinados a contra-atacar os olhares frios que recebiam de todos que não pertencessem ao ARMY. Mas agora não havia mais necessidade disso. Eles começaram dividindo uma performance com o Block B e agora tinham 11 minutos só para eles. A performance chamou a atenção de todos desde o início e era impossível tirar os olhos deles. Jungkook estava pendurado no ar e antes que a plateia conseguisse processar esse choque, eles foram impactados por uma poderosa coreografia solo do J-Hope, que foi engolido pela escuridão e substituído por Jimin dançando sozinho com os olhos vendados por um tecido vermelho. E então J-Hope apareceu de novo, dançando em paralelo a Jimin, do outro lado do palco. Quando a música acabou, os 7 foram juntos até o centro do palco e apresentaram Blood, Sweat and Tears. Nessa apresentação, Vi cai no chão e puxa a camisa, expondo as costas, nas quais vemos as feridas de um par de asas arrancadas. De certa forma, a coreografia daquela apresentação era perfeita para o meu estilo, tanto nos direcionamentos quanto na energia da música. Então tive a sensação de que eu estava mesmo me esforçando para me expressar com essa música. E fazer isso foi muito bom para mim como performer. Com um figurino incrível, a composição narrativa impecável e uma apresentação cativante, eles fizeram história no Mama. O BTS mostrou não só ao ARMY, mas a todos que eles tinham o que era necessário para encantar uma plateia em um evento grande como a do Mama. Parecia um milagre. Para ser sincero, só ter sido indicado já era incrível. Mas quando recebemos o prêmio, pensei, sabia que o Bangtan ia ganhar. Fazendo isso, sempre pensei, um dia vamos ganhar um prêmio. Me coloquei nesse grupo chamado BTS e estava confiante que o grupo ganharia. Era como se estar com essas pessoas permitisse o sucesso. Assim como os outros membros, a Big Hit foi minha primeira empresa e eu debutei nessa primeira empresa. Nunca tinha ouvido falar do que acontece em outras empresas. E é por isso que quando eu olhava para os meus colegas, eu me sentia incrível. Por exemplo, eles eram o tipo de pessoa sobre quem eu poderia me gabar na escola, dizendo, esses são os meus Hyuns. Desde o começo, eles eram como celebridades para mim. Foi ali que a sensação de sermos amados chegou ao auge.
Por conta daquele prêmio, pensamos, passamos por muita coisa e trabalhamos muito pesado por isso. Cara, passamos por muita coisa. Tudo que havíamos feito até aquele momento passou como um flash na minha cabeça. Essa foi a primeira coisa que me veio à mente, porque os outros estavam do meu lado e o ARMY nos apoiava na plateia e tudo aconteceu ao mesmo tempo. O senso de solidariedade entre o BTS e o ARMY era a força que os impulsionava e o Wings era a expressão musical dessa conexão. As músicas solos eram uma forma de cada membro confessar seus medos, enquanto as músicas de Unity e em grupo, Lost e 21st Century Girl, eram uma mensagem para o grupo, enquanto Dulcet era uma mensagem oficial para o ARMY. Apesar de terem começado sozinhos e desconectados, o BTS cantou sobre sua dor para o mundo na esperança de encontrar pessoas que entendessem. Em janeiro de 2017, a mídia noticiou que o BTS doou 100 milhões de wons para a organização de familiares das vítimas do náufrago da balsa Shul, que aconteceu em 16 de abril de 2014. A balsa transportava estudantes e professores que iam de Incheon para a ilha de Jeju, um tradicional destino de férias entre os coreanos. Por conta desse ato de caridade, as pessoas começaram a cantar Spring Day do álbum especial You Never Walk Alone, que funcionou como spin-off do álbum Wings, em referência à tragédia da balsa. A letra da música começa com a frase "Sinto sua falta", e o MV mostrou uma montanha de roupas que simbolizariam as mais de 300 vítimas da tragédia. Uma representação que ganhou ainda mais força pelo fato da maioria das vítimas serem estudantes do ensino médio em excursão. Outro detalhe importantíssimo no MV de Spring Day é que os meninos fizeram referência ao livro Aqueles que Abandonam Homelas, da escritora Ursula Le Guin. No livro, a cidade de Homelas é um lugar perfeito, onde todos são felizes e vivem em harmonia. No entanto, gente, esse paraíso é mantido à custa de um sacrifício, em que uma criança é mantida presa em uma cela e maltratada, para que a felicidade de todos que habitam Homelas possam continuar. Esse conto é bem curtinho, gente. Se eu não me engano, ele tem em média umas 20 páginas, e ele está disponível gratuitamente no site da editora Borro Branco, através do projeto Cápsula. O BTS nunca forneceu uma explicação oficial para o significado de Spring Day, a não ser por breves comentários feitos nas coletivas de imprensa do início da turnê The Wings Tour, dizendo que gostariam que os ouvintes interpretassem da sua maneira. RM conta que Spring Day começou como uma mensagem para os amigos. Quando compus essa música, lembro de tentar escrever para os meus amigos. Amigos que não estavam mais ao meu lado ou que eu só via de vez em quando. Presenças tão distantes que é quase como se estivéssemos em lugares diferentes, mesmo que sob o mesmo céu. Suga, que também compôs a música, é ainda mais específico. Eu me ressentia muito dos meus amigos, porque eu não podia vê-los, mesmo que eu quisesse muito. Depois, Suga citaria a letra de Spring Day em Dear My Friend, música em colaboração com Kim Jong-un, que faz parte de sua mixtape de 2020 chamada D2, dando a entender que as duas músicas seriam sobre o mesmo amigo. Suga conta que esse amigo era alguém que ele considerava demais, mas muitas coisas aconteceram entre eles e os dois acabaram se distanciando para nunca mais se encontrar. Ele chegou a falar com conhecidos para se reaproximar do amigo, mas infelizmente o encontro não aconteceu. Quando eu estava passando por um momento difícil, aquele amigo era o único em quem eu podia confiar. Quando eu era trainee, conversávamos e eu perguntava, chorando: "Você acha que vou mesmo debutar?" E depois fazíamos promessas como: "Vamos conquistar o mundo juntos." E agora eu me pergunto o que esse amigo está fazendo. E é por isso que tenho ressentimentos. Suga sofreu bastante antes de Spring Day e infelizmente esse amigo não estava mais ao seu lado. Para ele, Spring Day era um jeito de lidar com as emoções que queimavam em seu coração por todos aqueles anos. A música que veio disso se tornou um conforto para ele. Na época, não me lembro qual tinha sido a última vez que eu tinha me sentido daquele jeito com uma canção. Na época eu não sabia, mas agora eu sei. O desastre da balsa deixou uma marca irreparável no país e a primavera já não era mais apenas um momento de calor e descanso. O mês de abril se tornou o mês mais cruel para aqueles traumatizados pelo acidente. Ao estudar arte, descobri que muitos escritores falam sobre a primavera como uma estação cruel. No poema A Terra Devastada, T.S. Eliot diz: "Abril é o mês mais cruel dos meses." Ao ler essas palavras, pensei, por que a ideia de a primavera ser cruel nunca passou pela minha cabeça? Mas a primavera também pode ser encarada como algo que acontece no fim do inverno. Spring Day é sobre sentir saudade de alguém, e é por isso que as pessoas gostam dela. Spring Day se tornou um símbolo da estação para os coreanos. Até hoje a música continua na playlist de top 100 da Mello e sempre conquista posições ainda mais altas no começo de cada primavera. Queria fazer uma música que tivesse uma longa duração no país. Até hoje é uma experiência única, mas quando eu escrevi
escrevi a melodia, eu já sabia. É isso. Músicos experientes dizem que algumas músicas surgem do nada em 5 minutos e pra mim Spring Day foi exatamente assim. O período entre a doação aos familiares do desastre da balsa e o lançamento de You Never Walk Alone foi um ponto de virada na carreira dos meninos. Spring Day não fazia referência direta ao acidente, mas ele continua sendo uma música universal de consolo e apoio para quem passou por acidentes como aquele. Not Today, outra música inédita do álbum, enviava uma mensagem de apoio a todos os perdedores do mundo. Da série The Most Beautiful Moment in Life até o álbum Wings e You Never Walk Alone, o BTS cantou sobre indivíduos que se sentiam desconectados e sem senso de comunidade. Como uma forma de retribuir o amor e o apoio do ARMY, o BTS passou da fase de cantar suas próprias histórias e agora buscavam causas significativas que contribuíssem com o planeta. Chegamos ao final de mais um vídeo onde exploramos os álbuns Wings e You Never Walk Alone e acompanhamos a evolução e profundidade das mensagens transmitidas por esses dois álbuns. No próximo vídeo a gente já entra no capítulo 5 do livro BTS Beyond the Story, onde aborda a trilogia Love Yourself com os álbuns Her, Tear e Answer. E, gente, prepara a pipoca e os lencinhos, que os próximos capítulos serão gigantes e teremos uma enxurrada de emoções. Então, gente, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o BTS e que a gente possa criar também uma comunidade bem legal por aqui. Agradeço de coração por me acompanharem. Já tô mega ansiosa para mergulhar no próximo capítulo junto com vocês. E até lá, gente, ó, fiquem bem. Vamos apoiar o trabalho solo dos meninos, dando muito amor para eles, que inclusive, ó, tá demais. E vamos continuar espalhando amor pelo BTS também. Então é isso, gente. Beijos. Tchau e até o próximo vídeo.